SmackDown vs Raw é uma coisa que sempre agradou os fãs. Nós sempre gostamos de ver o elenco do SmackDown versus o elenco do Raw. Inclusive, um dos melhores jogos que nós já tivemos na história dos jogos de WWE é justamente o SmackDown vs Raw. Mas não é isso que a gente tá vindo trazer aqui hoje, não. A gente não tá vindo trazer SmackDown vs Raw dentro da história. Não, a gente quer avaliar qual programa tá bom, qual programa tá melhor em 2025. E eu vou já dar um spoiler no começo do vídeo. Não é nem uma competição honesta. Antes de começar a realmente avaliar qual programa está melhor em 2025, a gente precisa definir um contexto muito importante. Vocês precisam conhecer o panorama de como está o SmackDown, de maneira corporativa falando na parte business da WWE, e como está o Raw. Vamos começar pelo Monday Night Raw. Hoje, o Monday Night Raw, ele é exibido mundialmente pela Netflix. Um dos maiores acordos midiáticos que já aconteceram na história, a WWE ser exibida ao vivo, na verdade, o Monday Night Raw ser exibido ao vivo no mundo inteiro pela Netflix. Foi um acordo bilionário e etc. Tanto que nós temos o Monday Night Raw, uma exibição sem intervalo comercial, porque ele é transmitido pela Netflix no mundo inteiro. E aí você pode se perguntar, mas tá, de vez em quando eu vejo ali, eles escurecem a tela, colocam um marcador ali em cima. É porque nos Estados Unidos, por algum motivo, mesmo na Netflix, eles estão recebendo intervalos comerciais. Vai entender o porquê, eu não tenho essa resposta pra vocês. E honestamente, pau no cu dos Estados Unidos, eles que se fodam. A gente não tá recebendo comercial, tá ótimo. Do outro lado, nós temos o SmackDown, que a gente no Brasil assiste na Netflix. O resto do mundo assiste na Netflix. Na verdade, vários países, né? Não o resto do mundo inteiro. Mas vários países assistem pela Netflix. Os Estados Unidos não assiste SmackDown pela Netflix. Eles assistem pelo canal de TV aberta USA Network. Ou seja, para eles tem intervalo comercial na TV. E aí a gente precisa lembrar que eles são o público prioritário da WWE. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude? Pode, mas atualmente a fonte, a origem da transmissão, o público prioritário da WWE é o público dos Estados Unidos. Ou seja, se nós temos comerciais, se é exibido na TV aberta nos Estados Unidos, nós temos que lidar com uma versão adaptada. Por isso que de vez em quando a gente tem entre segmentos, entre uma luta e outra, tem ali aquela tela de a gente já volta com aquela música insuportável. E quando tem, às vezes, no meio da luta, quando eles estão assistindo comerciais lá nos Estados Unidos, a gente tá vendo a luta normalmente. Mas vocês precisam entender que Raw é exibido no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, pela Netflix, enquanto o SmackDown é transmitido nos Estados Unidos por um canal de TV aberto e no resto do mundo pela Netflix. Por que esse contexto é importante? Porque a gente precisa entender que a WWE precisa pagar o investimento bilionário da Netflix e que talvez o investimento do USA Network não seja tão grande assim. Por isso, nas primeiras 5 semanas, nos 5 primeiros Monday Night Raw de 2025, a gente teve as coisas mais cabulosas possíveis acontecendo. Porra, o primeiro Raw da Netflix, o primeiro Raw de 2025, gigantesco. Eles venderam como se fosse um WrestleMania no começo do ano. O segundo Monday Night Raw, pra mim, foi melhor do que o primeiro. Gigantesco também. Então a gente tá tendo isso basicamente pra trazer público pra Netflix, pra que comece, pra que a galera que não é fã de WWE, não é consumidor de WWE, comece a ter curiosidade com WWE na Netflix, o que honestamente está funcionando. Eu tô vendo muita gente dizendo que começou a assistir WWE esse ano. Então esse é o panorama geral. Eu preciso levar isso em consideração a hora que eu for avaliar se o Raw ou o SmackDown tá melhor. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração. Vamos botar começo de 2024 para esse parâmetro. Lá no começo de 2024, Monday Night Raw era um programa de 3 horas de duração, SmackDown era um programa de 2 horas de duração. Quando veio o anúncio do Raw indo pra Netflix, ali
pra finalzinho do ano de 2024, o Raw foi pra 2 horas de duração também. Então nós tivemos o Raw com 2 horas e o SmackDown com 2 horas. Isso fez uma queda de qualidade gigantesca. Começa 2025, o Raw vai pra 3 horas de duração e o SmackDown também vai pra 3 horas de duração. Já estão confirmados que essa duração de 3 horas do SmackDown vai acabar ali pra junho, julho, e nós voltamos pra 2 horas de duração. E esse, senhoras e senhores, tá sendo o grande problema do SmackDown. Porque quando o programa tinha 2 horas de duração, enquanto o Raw tinha 3 horas de duração, a gente tem 1 hora a mais na programação da segunda-feira, ou seja, precisa de mais gente, precisa de mais histórias, precisa de mais lutas. Enquanto no SmackDown, se a gente tiver o mesmo número de gente que no Raw, com toda certeza vai ficar muita gente sem aparecer na TV. E o que acaba levando a demissões. Então não tem nem por que contratar a pessoa se você já tá programando pra demitir ela. Quando o SmackDown vai pra 3 horas, ele não se adapta pra 3 horas. Ele não traz gente o suficiente, ele não coloca mais feuds, ele não coloca mais histórias, ele não coloca mais lutas, ele alonga o programa. E isso deixa uma sensação de barrigada gigantesca. E nós vamos avaliar o seguinte, no Monday Night Raw, nós temos o campeão principal, né, o campeão mundial, sendo o Gunther e tendo o World Heavyweight Championship, que desde que saiu da mão de Seth Rollins, acho que mesmo na mão de Seth Rollins, sempre pareceu o cinturão secundário. O cinturão principal, o gigantesco, o que pega a história A++++, a história S-tier da WWE, é o cinturão que tá na mão do Cody Rhodes, e que antes estava na mão do Roman Reigns, e que agora vai fazer feud com o John Cena Hill. Entende como aquele cinturão que está no SmackDown, ele é pintado como o principal cinturão da WWE? Enquanto o cinturão que estava na mão de Seth Rollins, passou por 5 minutos na mão do Drew McIntyre, foi pra Damian Priest e agora tá com o Gunther, vê-o como ele parece secundário. Então, era de se esperar que, se o campeão principal do Monday Night Raw parece ser o secundário, era de se esperar que o Monday Night Raw parecesse o programa secundário, correto? Errado. Então, é por causa do campeão mid-card. Vamos ver, a gente tem, de um lado, Bron Breakker, do outro lado a gente tinha LA Knight, e aí depois veio Shinsuke Nakamura, agora volta a ser LA Knight. Honestamente, tudo bem que o reinado do Shinsuke Nakamura foi um crime contra a humanidade. Mas o do Bron Breakker não tá aquela coisa, meu Deus, que reinado mid-card incrível. Como foi o do Gunther, por exemplo. O reinado do Gunther como campeão intercontinental, como campeão mid-card, foi incrível. Então se tá elas por elas, em questão de prestígio do cinturão mid-card masculino, então não é isso que vai fazer a diferença, né? Então a questão, a divisão feminina, então, honestamente, a divisão feminina, tanto no Monday Night Raw quanto do SmackDown, tem seus momentos de grande brilho, mas só quando envolvem uma certa panela ali, que tem Rhea Ripley, Liv Morgan, Bianca Belair, Jade Cargill, Bayley e o Sky. Agora, quando a gente vai olhar pro resto da divisão, é uma coisa que eles estão caminhando pra resolver? Estão. Eu não vou aqui só massacrar. Eles estão caminhando pra resolver. Ótimo, mas ainda estão caminhando, não resolveu, não floresceu a divisão feminina ali dessa meiuca de 2024 até agora em 2025. Em 2025, essa divisão feminina, ela tá muito aos trancos e barrancos. Com ótimas lutas, ótimos nomes, mas aos trancos e barrancos. E isso tanto pra SmackDown quanto pro Raw. Então também, elas por elas. Até aqui, a única brand que ressalta é o SmackDown, com o título principal, correto? Show. A gente vai então pra divisão de duplas. A do Monday Night Raw é inexistente. A gente passou um período ali, basicamente, onde nós fomos reféns do Judgment Day como campeões de dupla. A divisão de duplas era completamente esquecida no Raw. Enquanto no SmackDown, nós estamos vendo provavelmente a melhor divisão de duplas que já foi feita na WWE. Jeová sereno, o que tá acontecendo com aquela divisão de duplas do SmackDown. Então, mais uma vez, em questão de títulos, o SmackDown se ressalta, mas mesmo assim, mesmo quando a gente vai botar título por título, onde o SmackDown brilha mais, ele ressalta aos olhos do Monday Night Raw, o SmackDown continua sendo
medíocre. Essa é a palavra correta que eu quero usar. Eu não vou escolher nenhuma outra palavra. SmackDown é medíocre em 2025. No melhor uso da palavra, mediano. Não tô dizendo que ele tá ruim. Ele está mediano. Toda vez que o SmackDown acaba, a gente fica com aquele sentimento de, ok, definitivamente foi um programa. Foi. Eu vi um programa da WWE. É isso. Eu não quero nem entrar no mérito de como toda vez que o The Rock resolve voltar, ele embola o meio de campo no SmackDown. Toda vez que envolve o Bloodline, embola o meio de campo do SmackDown. Eu não quero nem trazer isso. Porque se eu fizer isso, esse vídeo vai pra meia hora. O que ainda é mais curto do que uma promo embolada do The Rock. O ponto é que as histórias do SmackDown são entediantes. Não tem um segredo maior do que isso. As histórias do SmackDown, o SmackDown acontece, nós temos boas lutas, nós temos bons segmentos, nós temos boas promos, mas todos... É contraditório eu dizer bom e entediante ao mesmo tempo. Mas é o que eles são. Eles são bem executados. Na técnica eu não tenho que dizer, nossa, isso foi ruim, essa luta foi ruim, essa luta foi mal feita, esse segmento foi mal feito, essa promo foi mal feita, a menos que envolva o Shinsuke Nakamura. Realmente a promo foi mal feita. Não chega num ponto onde eu posso dizer isso, mas toda vez que o SmackDown acaba, eu esqueço sobre ele no sábado. Enquanto o Monday Night Raw, não tô dizendo que você precisa colocar algo, um plot twist toda vez, um retorno toda semana, algo que vai fazer todo mundo toda semana. Não precisa ser toda semana, mas eventualmente acontece no Monday Night Raw. Eventualmente nós temos o que falar sobre o Monday Night Raw. É tanto que, às vezes, as feuds do SmackDown têm que ir pro Monday Night Raw. Veja só o Cody Rhodes aparecendo no último Raw. E eu quero deixar isso claro, este vídeo está sendo gravado antes do SmackDown dessa semana, tá? Ele vai sair depois do SmackDown dessa semana, então pode ser que o que eu estou falando aqui caia por terra e pareça já ironia, baseado no que aconteceu no SmackDown dessa semana. Eu não sei. Até hoje, antes do SmackDown do dia 14, as histórias do SmackDown são monótonas, são medíocres, são arrastadas e alongadas para caber num show de 3 horas. Enquanto o Raw parece que ele funciona como um mecanismo muito bem lubrificado. Ele leva o tempo que ele precisa levar, e aí entra o fator Netflix. Ele não tem um horário a cumprir, uma grade a cumprir. Lembra, eu falei, um tá na Netflix, outro tá na TV aberta. Ele não tem uma grade a cumprir. Todas as lutas acontecem como devem acontecer. As promos acontecem da maneira que devem acontecer. Os segmentos acontecem da maneira que precisam acontecer. Nem mais, nem menos. E nós temos essa sensação de que cada semana a história do Monday Night Raw e suas subconsequentes feuds andam para mais do que estavam na semana passada. Enquanto no SmackDown parece que nós estamos quase no mesmo lugar que nós estávamos antes do Royal Rumble. Com uma coisinha aqui a mais, uma coisinha ali a menos, um heel turn do John Cena ali, uma Charlotte Flair ali, mas num globo geral parece que nós estamos no mesmo lugar. Até a divisão de duplas que eu estou elogiando tanto, se você for olhar direito, ela não andou. Nós continuamos tendo uma feud ótima, uma feud bem executada, uma divisão muito bem florida, muito fértil, com lutas maravilhosas, mas a história não anda. Então, se você me perguntar, em 2025, quem está melhor? Monday Night Raw ou SmackDown? O Monday Night Raw a passos largos. E aí eu deixo pra vocês aí dizer se vocês concordam ou não, o que vocês querem acrescentar do que eu falei do vídeo, o que vocês acham que eu errei do vídeo. Sintam-se à vontade nos comentários, sejam civilizados, obviamente, sejam gentis uns com os outros. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo.